Não. Isso não pode ser verdade, gritou Maria, atirando o telefone contra a parede de azulejos antigos da cozinha, onde o eco reverberou como um fado triste nas ruas estreitas de Alfama. O aparelho estilhaçou-se, espalhando fragmentos de vidro pelo chão de mosaico, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ana, parada à porta, congelou, o coração apertado como se o teste tivesse subido e inundado a sala. Era uma mentira inocente que havia explodido, uma simples omissão sobre o passado que agora ameaçava destruir tudo o que elas haviam construído juntas em Lisboa, a cidade das 7 colinas onde o amor parecia eterno, mas as sombras da dúvida eram profundas como os becos do bairro Alto. Maria e Ana se conheceram há 3 anos, em uma noite chuvosa de outono, durante o Festival de Fado no Coliseu dos Recreios. Maria, com seus 28 anos, era uma restauradora de arte especializada em azulejos tradicionais portugueses, daqueles que contam histórias de navegadores e amores perdidos. Seus cabelos negros ondulados e olhos castanhos profundos carregavam a herança lentejana de sua família, que migrara para a capital em busca de melhores oportunidades. Ana, por outro lado, aos 26, era uma professora de literatura na Universidade de Lisboa, com raízes no norte, em Porto, onde o vinho do Douro fluía como as veias de sua paixão pela poesia de Sofia de Melbreiner Anderson. Seus cabelos curtos e cacheados, tingidos de um castanho avermelhado, e sua pele clara contrastavam com o temperamento fogo que herdara de sua avó, uma mulher forte que lutara contra o regime salazarista. O encontro foi mágico, como se o destino estivesse entrelaçado em meio às vozes roucas dos fadistas. Maria estava restaurando um painel de azulejos no foyer do Coliseu quando Ana, atrasada para o concerto, tropeçou em uma ferramenta caída. Desculpe, sou uma desastrada, disse Ana, corando, enquanto Maria ajudava a se levantar, seus dedos se tocando por um instante que pareceu eterno. Daquele toque nasceu uma conversa que se estendeu até o amanhecer, passeando pelas calçadas molhadas de Lisboa, compartilhando sonhos e segredos sob as luzes dos elétricos amarelos. Mas nem tudo era transparente. Maria carregava um segredo. Antes de vir para Lisboa, ela havia estado em um relacionamento heterossexual arranjado pela família conservadora, um noivado que terminara em escândalo quando ela confessou sua orientação sexual. Para proteger Ana de julgamentos sociais, Maria omitira esse detalhe, dizendo apenas que seu passado era complicado. Era uma mentira inocente, pensara ela, para evitar dor desnecessária em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas o preconceito persistia em vilarejos e famílias antigas. Os dias se transformaram em meses de felicidade. Elas moravam juntas em um apartamento pequeno no Chiado, com vista para o elevador de Santa Justa, onde o som dos sinos da Sé misturava-se ao aroma de pastéis de nata recém-assados. Ana ensinava literatura com paixão, citando Camões para explicar o amor, enquanto Maria restaurava peças que contavam a história de Portugal, desde os descobrimentos até a Revolução dos Cravos. Juntas, elas exploravam o país, fins de semana em Sintra, com seus palácios românticos envoltos em névoa, ou viagens ao Alentejo, onde provavam vinhos e azeitonas sob o sol dourado. Porém, a mentira começou a rachar quando uma carta chegou. Era de uma prima de Maria, vinda de Évora, mencionando o antigo noivo e insinuando que Maria ainda o via em segredo. Ana encontrou a carta por acidente, enquanto arrumava a mesa para o jantar. O que é isso, Maria? Quem é esse homem? Perguntou Ana, a voz tremendo como as ondas do Atlântico. Maria, pega de surpresa, gaguejou. É do passado, amor. Nada importante. Mas Ana, com sua mente analítica de professora, não se convenceu. A dúvida plantou-se como uma semente venenosa. Naquela noite, a discussão escalou. Você me mentiu. Como posso confiar em você agora? Chorou Ana, enquanto Maria tentava explicar. Foi para te proteger, para não reviver a dor. Mas o pânico se instalou. Ana saiu correndo para as ruas, o chuva caindo como lágrimas do céu lisboeta.
Maria a seguiu, gritando seu nome pelos becos, mas Ana desapareceu na multidão do Rocio. Os dias seguintes foram um tormento. Maria ligava incessantemente, mas Ana não atendia. Ela vagava pelas praças, lembrando dos beijos roubados no mirador da Senhora de Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de telhados vermelhos. Ana, por sua vez, refugiou-se na casa de uma amiga em Belém, perto do mosteiro dos Jeronimos, onde os navegadores outrora partiam para o desconhecido. Lá, ela questionava tudo. Seria o amor delas real ou apenas uma ilusão construída sobre mentiras? Enquanto isso, o drama se aprofundava. A família de Ana, conservadora e do norte, soube do incidente através de fofocas. Sua mãe, uma devota católica, ligou: Ana, pense no que está fazendo. Essa vida não é para você. A pressão social, típica da Portugal profunda, onde o fado canta sobre saudades e perdas, intensificava a dúvida. Maria, sozinha no apartamento, ouvia discos de Amália Rodrigues, as letras e Quando Sua Dor. Tudo isto é fado, é destino. Mas o destino reserva surpresas. Uma semana depois, Ana retornou, não para confrontar, mas para ouvir. Eu te amo, Maria, mas preciso da verdade inteira. E assim, sentadas à mesa com um copo de vinho verde, Maria contou tudo: o noivado forçado, a rejeição familiar, a fuga para Lisboa em busca de liberdade. As lágrimas misturaram-se ao riso nervoso e o abraço que se seguiu foi o primeiro passo para a redenção. No entanto, a explosão da mentira havia deixado cicatrizes. Amigas em comum começaram a questionar e um antigo amigo de Maria reapareceu, espalhando boatos no círculo artístico. O pânico crescia, e se o amor delas não resistisse à sociedade portuguesa, ainda dividida entre tradição e modernidade? A dúvida profunda se instalou como neblina que cobre dor nas manhãs de inverno. Ana, de volta ao apartamento, tentava reconstruir a confiança, mas cada olhar de Maria trazia ecos da omissão. Como sei que não há mais segredos? Perguntava ela, enquanto preparavam o almoço, o cheiro de bacalhau à brás preenchendo o ar. Maria, com as mãos tremendo ao cortar as batatas, respondia: juro pela minha vida, Ana. Foi só isso. Mas o juramento soava vazio, como os conventos abandonados do Alentejo. Para escapar da tensão, elas decidiram viajar para Porto, a cidade natal de Ana, onde o rio serpenteava entre pontes e conicas. A viagem de trem de Lisboa para o norte foi silenciosa, com Ana lendo um livro de Eça de Queiroz, Os Maias, refletindo sobre as hipocrisias sociais que o autor criticava. Maria observava a paisagem mudar, os olivais dando lugar aos vinhedos, simbolizando talvez uma renovação. Em Porto, hospedaram-se em um hotel à beira do rio, perto da ribeira, onde as casas coloridas se inclinavam como segredos sussurrados. Ana apresentou Maria à sua família com hesitação. A mãe, Dona Isabel, uma viúva devota, recebeu-as com um abraço formal, mas seus olhos carregavam julgamento. Bem-vinda, Maria. Ana fala tanto de você. Durante o jantar, com francesinhas quentes e vinho do Porto, a conversa fluiu para tradições, a festa de São João com martelinhos e balões e as romarias religiosas. Mas a mentira veio à tona quando uma tia indiscreta mencionou: Ana, ouvi que sua amiga tem um passado complicado. Cuidado com essas coisas modernas. Ana corou e Maria sentiu o pânico subir. Naquela noite, no quarto, a discussão reacendeu. Veja o que sua mentira causou. Agora minha família duvida de nós, exclamou Ana. Maria, chorando, rebateu: eu não pedi para ser julgada pelo passado. Em Portugal, ainda somos vistas como diferentes. O conflito escalou no dia seguinte, durante um passeio pela ponte de Dom Luís. Um vento forte soprava e Ana, frustrada, disse: talvez precisemos de um tempo.
Maria, desesperada, agarrou sua mão. Não, por favor. Vamos lutar juntas. Mas Ana se soltou, caminhando sozinha para a outra margem. Enquanto Ana refletia na sé do Porto, com suas torres góticas e quando preces antigas, Maria encontrou consolo em uma adega de vinho, conversando com um enólogo idoso. O amor é como o vinho, precisa de tempo para amadurecer, mas uma gota errada pode azedá-lo, disse ele, servindo um tawny envelhecido. Inspirada, Maria planejou uma surpresa, um piquenique no jardim do Palácio de Cristal, com vistas panorâmicas da cidade. Quando Ana aceitou o convite, o reencontro foi emocionante. Sentadas na grama, com sanduíches de presunto e queijo da serra, elas abriram o coração. Eu te perdoo, Maria, mas precisamos ser honestas sempre, disse Ana, beijando-a suavemente. O sol poente tingia o rio de ouro, simbolizando esperança. Porém, a redenção foi testada quando o antigo noivo de Maria, agora um homem amargo, apareceu em Porto por coincidência. Ele a confrontou em uma rua movimentada. Você me destruiu e agora vive essa vida pecaminosa? Maria, firme, respondeu: meu amor por Ana é puro. Vá embora. Mas ele espalhou rumores nas redes sociais, alcançando amigos em comum. O pânico explodiu novamente. Ana viu as postagens. Maria é uma mentirosa. Cuidado, Ana. A dúvida retornou, mais profunda. É verdade? Você ainda o vê? Perguntou Ana, os olhos cheios de lágrimas. Maria negou veementemente, mas a semente da desconfiança germinara. Elas retornaram a Lisboa tensas, o trem parecendo mais longo que nunca. No apartamento, Maria propôs terapia, comum na Portugal moderna, onde centros LGBT ofereciam apoio. Vamos buscar ajuda juntas. Ana concordou, mas o drama de amor se complicava com a intervenção familiar. A mãe de Ana viajou para Lisboa, insistindo em uma conversa. Filha, pense no futuro. Essa relação pode te machucar. Maria, ouvindo escondida, sentiu a traição. Seria Ana influenciada? Naquela noite, Ana defendeu o relacionamento. Mãe, eu amo Maria. Aceite ou perca sua filha. O gesto foi um passo para a cura, mas o alto trão se aproximava. Um evento cultural em Lisboa, o Festival de Cinema Quer, onde Maria exibia um documentário sobre artistas LGBT portugueses, tornou-se o palco para mais drama. O ex-noivo apareceu, causando uma cena. Ela me traiu com mentiras. O público murmurou, e Ana, na plateia, sentiu o mundo desabar. Maria, no palco, defendeu-se. Meu passado não define meu presente. Amo Ana com toda a alma. Mas o dano estava feito. Ana saiu correndo, o coração em pedaços. Nas ruas labirínticas do bairro Alto, Ana vagava sem rumo, o som de guitarras portuguesas misturando-se ao seu choro abafado. A traição percebida, não de Maria, mas da vida que as colocava à prova, a consumia. Porque tudo tem que ser tão difícil em Portugal, pensou ela, lembrando das lutas pelos direitos LGBT, desde a despenalização em 1982 até o orgulho de hoje, mas com resquícios de preconceito. Maria, após o festival, procurou Ana incansavelmente. Ligou para amigas, andou pelos bares onde o ginginha fluía, mas nada. Finalmente, encontrou-a assentada em um banco no mirador de São Pedro de Alcântara, contemplando as luzes da cidade. Ana, por favor, ouça-me, suplicou Maria, ajoelhando-se. Ana, com olhos vermelhos, respondeu: estou cansada de dúvidas. Sua mentira nos trouxe até aqui. A conversa durou horas, sob o céu estrelado. Maria revelou mais: sua infância em Évora, a pressão familiar para casar, a descoberta de sua sexualidade aos 18, inspirada por uma amiga na escola.
Eu menti para não te perder, mas agora vejo que a verdade nos une. Ana, tocada, compartilhou suas inseguranças. Cresci no Porto, onde as mulheres fortes escondem emoções. Mas com você sinto tudo. Elas se reconciliaram com um abraço, prometendo transparência. Os dias seguintes foram de reconstrução. Participaram de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde casais compartilhavam histórias semelhantes. Uma facilitadora, uma mulher trans de origem angolana, disse: em Portugal, o amor vence quando enfrentamos as sombras juntas. Mas o drama não acabara. A prima de Maria, culpada pela carta inicial, pediu desculpas, mas revelou uma traição maior. O ex-noivo planejava difamá-las publicamente, usando contatos na mídia conservadora. Ele quer vingança, avisou ela. O pânico retornou. Ana, determinada, sugeriu confrontá-lo. Vamos juntas mostrar que nosso amor é mais forte. Elas marcaram um encontro em um café no Príncipe Real, bairro boêmio de Lisboa, conhecido por sua comunidade LGBT. O encontro foi tenso. O ex, João, sentou-se com ar superior. Você me humilhou, Maria. Agora pago na mesma moeda. Maria, calma, rebateu. Meu erro foi não ser honesta comigo mesma. Mas agora sou feliz com Ana. Ana interveio, deixe-nos em paz. Isso é passado. João riu. Vocês acham que a sociedade aceita isso? Em Portugal, ainda há quem pense como eu. Mas ao ver a união delas, hesitou. Talvez eu esteja errado, murmurou, saindo sem mais ameaças. A vitória fortaleceu o laço. Elas celebraram com uma viagem a Madeira, ilha de flores eternas, onde caminharam pelas levadas, os canais de água antigos, simbolizando o fluxo da vida. Lá, sob cachoeiras, renovaram votos informais, para sempre honestas e juntas. De volta, o cotidiano trouxe paz. Maria concluiu uma restauração de azulejos no Museu do Azulejo, inspirada em sua história, retratando amores proibidos nos séculos passados. Ana publicou um artigo sobre literatura queer portuguesa, citando autores como António Boto. Porém, uma reviravolta veio com a saúde da mãe de Ana. Dona Isabel sofreu um infarto e Ana correu para Porto. Maria acompanhou, apesar das tensões passadas. No hospital, Dona Isabel, fraca, disse: vi como Maria cuida de você. Talvez eu estivesse errada. Foi um momento pessoal, refletindo a evolução social em Portugal. A recuperação trouxe união familiar. Durante a convalescença, elas cozinharam pratos tradicionais, caldo verde e arroz de pato, compartilhando histórias. Dona Isabel confessou: no meu tempo, o amor era escondido. Vocês são corajosas. Mas o alto trão final se aproximava. Uma oportunidade de emprego para Ana em Coimbra, como professora titular, ameaçava separá-las. É meu sonho, mas não sem você, disse Ana. Maria, dividida, incentivou: vamos juntas. Eu posso trabalhar em qualquer lugar. A decisão testou o amor. Discussões acaloradas, e sua carreira em Lisboa? Perguntava Ana. Você é minha carreira, respondia Maria. Finalmente, optaram pela mudança, vendo-a como um novo capítulo. Antes de partir, uma festa de despedida no Chiado reuniu amigos. Toasts com vinho moscatel, danças ao som de fado. Mas no meio da alegria, uma mensagem anônima chegou: cuidado, a mentira volta. Era João, não desistindo. O pânico explodiu. Elas confrontaram-no novamente, desta vez com provas legais de assédio. Acabou, declararam. João, derrotado, pediu perdão: eu estava amargo.
Desejo felicidade. Com um conflito resolvido, a mudança para Coimbra trouxe um ar fresco. A cidade universitária, com sua biblioteca joanina e tradições acadêmicas, era um contraste com a agitação de Lisboa. Elas alugaram uma casa perto do Mondego, onde o rio cantava como um fado suave. Ana começou a lecionar, inspirando alunos com debates sobre identidade em autores como Virginia Woolf e a portuguesa Natália Correia. Maria abriu um ateliê de restauração, trabalhando com artefatos da universidade. Os dias eram preenchidos de rotina amorosa, cafés da manhã com pão de Deus, passeios pela queima das fitas, a festa estudantil com capas negras e fitas coloridas. O amor aprofundava-se, com gestos simples como Ana lendo poemas para Maria à noite. Mas ecos da dúvida persistiam. Em uma conferência, Ana encontrou uma ex-colega, Sofia, que flertou abertamente. Maria, vendo de longe, sentiu ciúmes. É assim que começa a traição? Ana riu. Não seja boba. Só você. Mas a semente plantada pela mentira inicial brotou em segurança. Para combater, elas viajaram para o Algarve, praias douradas e falésias dramáticas. Em Lagos, exploraram grutas marítimas, simbolizando cavernas da alma. Lá, Maria confessou, ainda temo de perder. Ana respondeu, nossa história nos fortaleceu. De volta, uma surpresa, Dona Isabel visitou, trazendo aceitação total. Quer ser parte da família de vocês. Elas celebraram com um churrasco, carnes grelhadas e saladas frescas, ao estilo português. O drama renasceu quando Maria recebeu uma oferta para restaurar azulejos em Macau, ex-colônia portuguesa. É temporário, mas longe, disse ela. Ana pânica, e se a distância nos separe? Maria recusou, nada vale mais que nós. Mas a oferta veio com pressão, era uma honra nacional. Amigos aconselhavam, vá, o amor resiste. Ana, dividida, incentivou, faça. Eu confio. Maria partiu por 3 meses, deixando Ana em Coimbra. Cartas e chamadas diárias mantinham a conexão, mas a dúvida crescia. Em Macau, Maria encontrou uma comunidade portuguesa expatriada, incluindo uma mulher atraente, Li, que compartilhava interesses. Ana, sozinha, questionava, e se ela encontrar outra? Uma amiga plantou dúvida, longe dos olhos. O pânico explodiu em uma ligação. Você me trai? Maria, chocada, nunca. A mentira do passado não define o futuro. A distância testou, mas fortaleceu. Maria retornou cedo, surpreendendo Ana no aeroporto de Lisboa. Não aguentei sem você. O reencontro foi apaixonado, renovando o laço. Agora planejam o futuro, talvez adotar uma criança, refletindo a lei portuguesa de 2016 permitindo a adoção por casais do mesmo sexo. Seremos uma família, sonham. Mas uma última traição, a prima de Maria confessou ter ajudado João inicialmente, por inveja. Perdoe-me, pediu. Maria, humana, perdoou, todos erramos. O perdão trouxe paz. Em uma viagem final ao Gerês, Parque Nacional com cascatas e florestas, elas refletiram sobre a jornada. Uma mentira inocente nos ensinou a verdade do amor, disse Maria. A redenção se consolidou nas montanhas do Gerês, onde o ar puro limpava as almas. Sentadas à beira de uma lagoa, Ana e Maria trocaram anéis simples, comprados em uma orivesaria de Braga, simbolizando compromisso eterno. Em Portugal, o amor é como o fado, triste, mas belo, sussurrou Ana. De volta a Coimbra, a vida floresceu. Ana foi promovida e Maria ganhou um prêmio por sua restauração. Elas se envolveram na comunidade LGBT local, organizando eventos durante o PRID, marchando pelas ruas com bandeiras arco-íris,
celebrando a diversidade em uma nação que evoluía. Mas o passado bateu à porta quando João reapareceu, arrependido. Quero me desculpar de verdade, disse em um café. Maria e Ana ouviram, ele lutava com sua própria identidade. Vocês me inspiraram. Elas o ajudaram, indicando grupos de apoio, mostrando humanidade. Essa compaixão refletia o espírito português, solidário, como nos tempos de terremotos e reconstruções. A família de Maria, outrora distante, aproximou-se. Sua mãe veio de Évora, trazendo azeite caseiro. Aceite você como é. O amor aprofundou com viagens aos Açores, ilhas vulcânicas de verde intenso, onde nadaram em poças termais, simbolizando cura. Lá, Ana propôs casamento formal. Case comigo, Maria. A resposta foi um sim choroso. Os preparativos foram emocionantes. Escolheram uma capela em Sintra, com vistas românticas. Convidados de todo o país, famílias reconciliadas, amigos leais. O vestido de Ana, inspirado em trajes tradicionais, e o de Maria, moderno com toques alentejanos. Mas um último conflito, a Igreja recusou por ser católica conservadora. Elas optaram por uma cerimônia civil no Palácio da Pena, colorido e fairy tale-like. Nosso amor não precisa de aprovação divina, declararam. O dia do casamento foi mágico. Sob o sol de verão trocaram votos, prometo honestidade eterna. Fadistas cantaram e a festa com leitão assado e doces conventuais durou até o amanhecer. Pós-casamento, lua de mel em Cabo Verde, ex-colônia portuguesa, praias de areia branca e música morna. Lá refletiram sobre a jornada, da mentira à verdade, do pânico à paz. De volta, adotaram uma menina órfã, Sofia, de 5 anos, trazendo alegria. Ensinando-a sobre cultura portuguesa, festas juninas, contos de fadas lusos. Anos passaram e a história delas inspirou outros. Ana escreveu um livro sobre amores lésbicos em Portugal, misturando ficção e realidade. Maria ilustrou com azulejos. Mas a vida traz curvas. Sofia adoeceu, uma doença rara. O pânico retornou, mas juntas enfrentaram tratamentos em Lisboa, apoio familiar. A cura veio, fortalecendo o laço. Somos invencíveis, disseram. No crepúsculo de suas vidas, Maria e Ana sentavam-se em uma varanda em Coimbra, Sofia agora adulta, visitando com netos. A mentira inicial era uma memória distante, uma lição de humanidade. Refletindo, Maria disse, tudo começou com uma omissão, mas nos levou à profundidade. Ana concordou. Em Portugal, o amor vence as tormentas, como os navegadores enfrentaram oceanos. Sua história se tornou lenda local, inspirando os jovens LGBT. Elas participavam de palestras, compartilhando, a dúvida nos fez mais fortes. O fim veio pacificamente. Maria partiu primeiro, em uma manhã de primavera, com Ana ao lado. Te amo para sempre, sussurrou. Ana viveu mais alguns anos, escrevendo memórias, até se juntar a ela. Enterradas juntas em um cemitério com vista para o Mondego, sua lápide dizia, amor eterno, além das mentiras. A redenção foi completa, um testemunho pessoal em uma sociedade que evoluía, celebrando diversidade com orgulho.